Boa noite, sejam todos bem-vindas ao nosso ciclo de debates que tem como tema central Pedagogia Histórico-Crítica, Currículo e Sociedade. Estamos iniciando o primeiro ciclo de debate de 2021, organizado pelo Grupo de Estudos Pedagogia Histórico-Crítica do Ceará, vinculado ao Grupo de Pesquisa em História, Sociedade e Educação no Brasil, GT do Oeste do Paraná e SEDIOPR, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Trabalho e Política Educacional, GPT-POED, vinculado ao Centro Universitário UNINTA, ao Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidades e Políticas Públicas, vinculado à Universidade Federal do Cariri, e o Café Virtual, vinculado ao projeto de extensão Cinema, Democracia e Lutas Sociais, da Universidade Regional do Cariri. O Grupo de Estudos Pedagogia Histórico-Crítica do Ceará, coordenado pelo professor doutor Emanuel Lima Ferreira, da URCA, tem como objetivo estudar e compreender a pedagogia histórico-crítica e construir uma prática pedagógica orientada por essa perspectiva teórico-metodológica. Gostaríamos de convidar para que curtam a live, compartilhem suas redes sociais e ative um sino para receberem todas as novidades. Gostaríamos de agradecer ainda a equipe de apoio deste ciclo, formada pelos intérpretes de Libra Rodrigo, que já está conosco, além da Kimberly, que irão se revezarem na tela, e além de todos os colaboradores, que estão aí nos bastidores. Sem mais delongas, gostaríamos de chamar a palestrante da noite, que será a professora doutora Júlia Malanche, da UniOeste do Paraná, que irá brilhantar a noite com a palestra titulada Currículo e Pedagogia Histórico-Crítica, uma perspectiva de formação emancipatória. A professora doutora Júlia Malanche, é doutora em Educação Escolar pela Unesp, Araraquara, pós-doutorado em Educação e Currículo no Instituto de Educação da Universidade de Londres, no Reino Unido, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Paraná, UniOeste de Cascavel, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de Educação, História e Política. Atualmente é professora adjunta no Centro de Educação, Letras e Saúde e no Programa de Pós-Graduação em Ensino, na UniOeste, Campus Foz do Iguaçu. Membro do Grupo de Pesquisa de Estudos Marxistas em Educação da Unesp, Araraquara, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Sociedade e Educação no Brasil, GT da região Oeste do Paraná e SEDIOPR, na UniOeste. Tem experiência na área de educação, tem desenvolvido projetos de pesquisa, extensão e formação continuada, publicado artigos e livros sobre políticas nacionais de formação de professores, políticas curriculares, currículo escolar, teoria do currículo e teorias pedagógicas e pedagogia histórico-crítica. É autora dos livros Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições à Pedagogia Histórico-Crítica, publicado em 2016, e Políticas Nacionais de Formação de Professores à Distância, uma análise crítica, além de participar da coordenação e organização de vários outros livros. Sem mais delongas, professora, por favor, a noite é sua, a fala é sua. Boa noite, Caleb. Boa noite a toda a equipe organizadora, às intérpretes de Libras, ao pessoal que está assistindo aí, que eu estou observando um pouquinho aqui nos comentários, que aparece para a gente de onde são, e a gente vê que tem pessoas do Brasil todo, São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande, enfim, não vou conseguir agora falar todos, mas a gente observa que tem pessoas dos diversos estados e regiões brasileiras. É um prazer estar aqui conversando com vocês essa noite. Agradeço mais uma vez o convite feito, então, pelo grupo que estuda Pedagogia Histórico-Crítica no Ceará, tá? E aproveitar e divulgar, esse grupo que está se formando aí no Nordeste, especificamente no estado do Ceará, e que tem ampliado, tem contribuído para ampliar o debate sobre a pedagogia histórico-crítica e educação escolar,
E nesse momento que, infelizmente, estamos passando por essa pandemia, né, de maneira tão complexa, mas aproveitando as mídias digitais, estamos conseguindo fazer essas articulações que são importantes para fortalecer a nossa luta, a nossa formação, a nossa forma de realmente fazer um enfrentamento também teórico-prático em relação a tudo que vem acontecendo. Então, mais uma vez, eu agradeço ao grupo, agradeço ao Caleb, que viabilizou esse convite, e agradeço a todos que, então, estão aqui participando. Em relação à pedagogia histórico-crítica, aproveitar e falar também que esse grupo, né, Caleb, que vocês estão montando e que tem feito estudos, além desses momentos que vocês estão organizando aqui, esses 4 encontros, que começa comigo hoje, depois tem, acho que o professor Paulino, né? Depois o professor Zezo, e não lembro se tem mais alguém. Além disso, o grupo tem se estendido e formado outros grupos que estudam pedagogia histórico-crítica no estado, pedagogia histórico-crítica no estado do Ceará. Então, reforçar para quem ainda não está integrando algum grupo, que busque, né, contato com essas pessoas, com esses estudantes, com esses professores, com esses pesquisadores, para se integrar, então, ao grupo que vem aí estudando e buscando expandir esses estudos no Ceará e em outros estados que queiram, né, estar se organizando para isso. Então, conforme a gente combinou, eu vou fazer uma fala inicial, entre os 45, no máximo 50 minutos, e depois o Caleb vai organizar, né, como mediador, vai organizar blocos de perguntas, tá? Que tenham a ver com a fala de hoje. Claro que tem muitas coisas que a gente também articula a partir da fala, né, com outras questões que vocês estão enfrentando nas escolas, nas universidades, e, enfim, nos enfrentamentos diários, mas nem tudo eu consigo responder, né? Mas vou tentar e a gente vai articulando a partir da fala feita aqui, tá? Então, eu vou precisar compartilhar os slides que estão organizados para dar uma sequência na minha fala. Eu vou fazer isso agora. E aí, Caleb, você só me fala se vocês estão conseguindo. Eu só ver em PDF para tentar fazer com que ele vá mais rápido. Então, só me diz aí se vocês estão conseguindo visualizar, tá bom? Share screen. Janela. Não sei porque ele não está aparecendo a janela agora que sempre aparece. Ele abriu no Windows mesmo. Deixa eu ver se eu. É que quando eu salvei em PDF, ele abre aqui num outro lugar. Deixa eu ver aqui. Eu tive que abrir o normal, sem ser PDF. Mas vamos ver. Só me dá tá um. ótimo. Tá ótimo? Então tá. Uhum. Então eu vou dar sequência aqui, porque agora eu não consigo enxergar vocês. Eu fico enxergando só a tela do meu computador, né? Esse que é o problema da questão Professora, dos slides. se puder colocar em tela cheia. Então, ele já está em tela cheia para mim. Por isso que eu falei que acho que eu vou passar aqui para ver se ele passa. Ele passou? Não, não passou. Ele demora. E eu salvei em PDF justamente para não ter essa demora, mas ele não está abrindo para mim em PDF, né, numa janela que eu possa compartilhar. Deixa eu tentar mais uma vez. É que ele está abrindo
na internet não abre uma janela quando eu coloco em compartilhar o que eu salvei em PDF. Eu não entendo por que ele está fazendo isso. Se ele não passar, eu coloco para você e você tenta passar para mim, Caleb, pode ser? Pode. Deixa eu tentar mais uma vez ver se eu abro a janela que está. Ah, acho que por aqui. Vamos ver. Apareceu? Apareceu. Aham. É que eu não tenho que ir em janela, eu tenho que ir em outro link ali para ele abrir. Então tá. E ele está em tela cheia? Não totalmente. É porque como ele está em PDF, ele aparece de uma maneira diferente. E eu não sei fazer de maneira diferente isso aqui. Acho que é melhor a gente seguir assim. Como que está o tamanho, pelo menos? Eu Eu posso também. tentar aumentar. Tá, pronto. Aumentei. Tá bom. Sim, tá ótimo. Ó, eu acabei de aprender agora como colocar em PDF e aumentar, viu? Depois, se vocês quiserem dicas. São as Ai, ai. contradições. Ai, ai, tá bom assim. Muito bem. Então, como o Caleb anunciou antes, a gente optou por esse título da palestra, e é uma palestra que eu já fiz no início do ano, para uma abertura de um programa de pós-graduação aqui no Paraná. Mas eu achei interessante a gente partir disso, porque depois com as perguntas a gente vai fazendo, né, vai dando o tom para a noite de hoje com vocês que estão participando, tá? Então, quando a gente fala de currículo numa perspectiva de emancipatória, primeiro a gente precisa clarear, né, o que significa esse emancipador, esse emancipatório, essa emancipação, numa perspectiva marxista, tá? Porque a gente vai ver lá no sentido jurídico, ou vai lá ver lá no sentido burguês, tem algumas outras interpretações. Então, pensar emancipação numa perspectiva marxista é pensar a partir de uma perspectiva realmente em que a humanidade, né, deixe de estar dividida em classes, aonde, né, uma determinada classe explora a outra classe, aonde o trabalho da maioria, né, das pessoas é explorado por uma minoria. Então, emancipação significa não só uma condição individual, mas uma condição coletiva de mudança da humanidade. Então, eu busquei, num dos textos em que Marx acaba falando, dando uma explicação rápida sobre isso, ele coloca a diferença entre emancipação humana e emancipação política, e para isso ele fala sobre a revolução social e a revolução política. Ele coloca a diferença desses conceitos, desses termos, para que a gente não fique numa compreensão burguesa, numa compreensão limitada do que é emancipação e, consequentemente, do que é revolução. Então, lá em 1844, ele fez um debate com Arnold Ruge sobre o que significa revolução política e a diferença disso de revolução social. Ele coloca que a revolução política é a da sociedade burguesa, ou seja, é a manutenção do Estado burguês e de todas as suas contradições. Já a revolução social representa a superação da sociedade burguesa, da emancipação política e de suas contradições. A revolução social é a busca da construção da sociedade comunista, ou seja, da humanidade emancipada. Então, essa é vamos dizer assim, uma explicação inicial para a gente entender que existe uma diferença quando a gente fala de emancipação política e emancipação humana, quando a gente fala de revolução política e quando a gente fala de revolução social. Então, emancipação política e revolução política é simplesmente uma mudança de modelo social, mas que mantém uma dada classe no comando
explorando a outra classe. E foi o que aconteceu com a Revolução Burguesa, né? A gente passou do feudalismo para o capitalismo. Então, houve uma revolução, mas foi uma revolução política, né? Que acabou com os feudos, acabou com os senhores feudais, a burguesia alcançou um status e um nível de poder que não tinha antes, porém, a gente não fez a verdadeira transformação social, a verdadeira revolução social, que é realmente extinguir como a sociedade de classes. A sociedade de classes continua existindo. Então, a gente não teve uma emancipação humana, a gente teve uma emancipação política. A gente começou a ter alguns direitos burgueses, o de votar, para que alguém nos represente, né? A ter alguns direitos jurídicos e ser defendido perante a lei, e assim por diante. Mas a igualdade material, a igualdade de direitos, né, a uma sociedade comum, a gente não teve. Então, a gente não alcançou uma revolução social e a gente não chegou à verdadeira emancipação humana ainda. Então, emancipação, pensando nos termos de Marx, conforme ele vai trazendo para a gente ali, significa a completa superação da sociedade de classes. Então, extinguir como a sociedade de classes. E a revolução que pode conduzir a isso é a revolução da humanidade, né? Conduzida pelo proletariado, conduzida pelo... Gente, desculpa, eu vou ter que abrir a porta para o meu filho. Caleb, dá uma segurada aí? Seguro sim, para aproveitar para divulgar o livro. Eu vou fechar aqui para você aproveitar aí. Tá. Bom, pessoal, esse ano, né, na verdade, ano passado, a professora Júlia fez o lançamento de um livro, né, Pedagogia Histórico-Crítica, BNCC e Políticas Educacionais. Eu vou só encontrar aqui para divulgar. Pronto, encontrei, né, aqui esse livro. Cadê? Pronto, a Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular, né, organizada pela professora Júlia Malanche, pela professora Neide da Silveira Duarte de Matos e pelo professor Paulino Orso, né? E aí vocês podem encontrar esse livro que traz importantes reflexões, né, nas políticas curriculares, né, atuais, né? E vocês podem encontrar eles na editora Autores Associados. Depois eu vou pedir para colocar aí o link, né, no chat, para vocês terem acesso ao livro, né, e aí nos acompanhar nesse importante debate, né. Vou fazer mais uma propaganda, né, a apresentação é do professor Demival Saviani, né, e aí o primeiro capítulo nós temos Educação Escolar, Currículo e Sociedade, problema da Base Nacional Comum Curricular. O segundo capítulo, né, que é com o professor Newton Duarte, um montão de amontoado de muita coisa escrita, né, sobre o alvo oculto dos ataques obscurantistas ao currículo escolar. O capítulo 3, né, fala sobre a dialética como fundamento didático da pedagogia histórico-crítica, em contraposição ao pragmatismo das pedagogias hegemônicas, né, de autoria do professor Tiago Nicolau Lavoura e da professora Maria Ramos. O capítulo 4, né, o conceito de clássico e a pedagogia histórico-crítica, pela professora Carolina Ferreira. O capítulo 5, currículo e trato com o conhecimento, né, contribuições à luz da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-superadora, pela professora Carolina Nocella e professor Ailton Contrim. Como ela já voltou, a nossa palestrante, e aí depois, no final, ela pode falar mais sobre o livro, né, que eu recomendo bastante, já li e estou usando bastante também. Professora? Obrigada, Caleb. Desculpa, pessoal, mas é que meu filho chegou de uma atividade e eu tinha que abrir o portão, já tinha avisado o Caleb disso. Então, vou voltar aqui nos slides para a gente dar continuidade. É que eu tenho que abrir.
Tudo bem, né? Tá ok, professor. Então, obrigada, Caleb. Então, continuando, só para a gente explorar um pouquinho mais a questão do que significa emancipação, para depois a gente entender o que significa um currículo emancipador, um currículo emancipatório. Então, a emancipação da humanidade, ela só vai ser possível, né, quando a gente realmente superar a sociedade de classes. A gente precisa de uma transformação radical para que isso aconteça, e não uma mera revolução política, o mero alcance de alguns poucos direitos para a classe trabalhadora, é superação total. E que o que pode, né, conduzir a humanidade a isso, essa emancipação real, é uma revolução feita pela classe trabalhadora, que é quem realmente produz a riqueza, né? Somos nós, os trabalhadores, tanto os manuais como os intelectuais, que produzimos a riqueza para essa sociedade, né? E somos aí explorados, né? Somos usurpados. Então, a emancipação humana é aquela que o proletariado vai providenciar, né? Que é a superação do homem pelo homem, ou seja, aqui realmente uma revolução que realmente elimine com a sociedade de classes. E o que é a alienação, né? Porque quando a gente não consegue se emancipar, nem politicamente e nem humanamente, é porque a gente está preso às questões da alienação, né? Dessa sociedade que nos divide, divide o trabalho e acaba, a partir da sua ideologia dominante, distorcendo muitas vezes a formação de conhecimentos, de ideias, e possibilita que a gente continue dividido e não entenda que é possível a gente se unir enquanto classe trabalhadora, que nós somos em número maior, inclusive, né, para buscar uma mudança. Então, a alienação, claro que eu não vou estar explorando com profundidade, vou estar só colocando alguns elementos para a gente ir pensando a questão do currículo. É não conseguir enxergar a realidade como ela é a falsa consciência da realidade, distorcer a realidade. A primeira alienação, conforme Marx já colocou, é a divisão social, é pela divisão social do trabalho, que o trabalhador já não consegue mais se ver naquilo que produziu e nem consegue, né, adquirir aquilo que produziu. Então, essa divisão ocorre pela exploração, pela existência da propriedade privada e de tudo mais que acontece dentro de uma sociedade de classes. E a ideologia dominante, então, que é responsável por isso, ela impõe para a gente essa alienação de várias formas. E como a gente está falando aqui disso, né, de processo de formação, de emancipação de currículo, é importante a gente entender o que acontece nos últimos tempos com a questão curricular, tá? Com a questão das reformas curriculares, das reformas educacionais que vem acontecendo no nosso país. Então, uma das formas de acontecer a alienação no espaço escolar é via os modismos, que são, né, os modismos pedagógicos, as teorias pedagógicas inovadoras, modernas, ativas, que acabam, no final, reproduzindo dentro de uma escola, não algo que eleve o conhecimento do indivíduo, mas algo que mantém ele no mesmo patamar, porque acaba trabalhando com ele elementos do cotidiano, conceitos, né, do cotidiano, e acaba não explorando algo para além do cotidiano. E isso faz com que o indivíduo não eleve, né, a sua formação, não consiga articular a sua formação para compreender elementos que estão para além da sua realidade, né? E então essas pedagogias o professor Newton Duarte já classificou em algum momento aí de pedagogias do aprender a aprender. Quer dizer, o foco é fazer que o indivíduo aprenda só, que ele resolva os seus próprios problemas, que ele seja empreendedor, que ele seja flexível, que ele seja criativo. Ele é o responsável pela sua formação e pelas questões da sua vida, né? Não é o Estado que deve ter políticas sociais, não é o Estado que deve organizar uma formação de qualidade, não é o Estado que tem que ter políticas mais adequadas para atender a população. A responsabilidade é do indivíduo. Então, essas pedagogias que o professor Newton Duarte
nominou como Pedagogias do Aprender a Aprender, estão aí, um bloco, né, Pedagogia do Professor Reflexivo, das competências, de projetos, construtivismo, escolanovismo. Elas têm como foco conteúdos utilitários, conceitos pragmáticos e do cotidiano. E isso vem sendo introduzido na formação de professores, tanto inicial como continuada, assim como na legislação que resulta aí na própria BNCC que nós temos hoje, tá? Então, lá na LDB, a gente já vê traços da educação sendo tratada como mercadoria, né, se abrindo um leque muito grande para a iniciativa privada atuar, tanto nas licenciaturas presenciais como nas licenciaturas à distância, e agora não só mais licenciaturas, né, bacharelados também à distância, e formação continuada, né, sendo oferecida por institutos, por iniciativas privadas, a influência nos materiais didáticos. Então, é um passo muito grande que foi dado em tratar a educação como mercadoria na LDB lá há 20 e poucos anos atrás. E aí, a partir disso, nós temos hoje BNCC e BNC, que é a BNC da formação inicial e continuada, que a ênfase é nas competências e não em conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos mais elaborados. A própria reforma do ensino médio, que é uma total precarização da formação dos jovens da classe trabalhadora. Se tem aqui professor que já está trabalhando com o ensino médio, já está recebendo orientações aí de reformular os currículos do ensino médio, de trabalhar a questão dos itinerários formativos, é uma coisa, assim, absurda, né? Você não sabe por onde que você vai fazer para elaborar algo a partir dos princípios dados pela reforma do ensino médio de 2018 e pela BNCC, tá? Então, para a gente pensar tudo isso, né? Szuchodolski, que é um filósofo polonês, ele coloca que a educação, dentro da sociedade burguesa, ela pode desempenhar um duplo papel, conforme a concepção que os professores, os responsáveis pela formação lá na ponta, lá na escola, têm, né? Porque as políticas, não vamos esperar, né, não vamos ser ingênuos de esperar que a burguesia vai formular políticas que atendam os interesses da classe trabalhadora. A gente não... Tem um professor amigo da gente aqui, que trabalha, inclusive, no meu colegiado, né, que ele fala, a gente não tem que cobrar da burguesia aquilo que ela nunca se propôs a fazer. A gente não tem que cobrar da classe dominante aquilo que não é interesse deles fazer. Então, não é interesse deles providenciar uma formação emancipadora, uma formação que realmente atenda nossos interesses, que contribua com a desalienação. Então, isso deve fazer parte da nossa luta enquanto classe trabalhadora, né? A nossa categoria de professores e outras categorias que formam a classe trabalhadora precisam ter claro isso. Então, a escola estatal, pública, ela vai ser direcionada por políticas burguesas, mas nós que estamos lá dentro da escola, se temos uma concepção contrária a essas políticas burguesas, nós podemos fazer algum tipo de resistência, de enfrentamento e desenvolver um trabalho de outro modo. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Então, se a gente não tem uma concepção contrária a isso, a gente vai fazer um trabalho de adaptar os indivíduos às relações existentes, que é o objetivo que é através das políticas educacionais. Mas se a gente tem uma concepção crítica já iniciada, já desenvolvida ou bem desenvolvida, a gente vai trabalhar numa perspectiva contra-hegemônica, com um objetivo revolucionário. A gente vai fazer das nossas aulas, dos nossos textos, da nossa formação, do nosso trabalho, um instrumento de luta. Tá? E nós, que temos um compromisso realmente com a escola pública e com a classe trabalhadora, a gente não pode fugir do compromisso e de que lado a gente deve estar, tá? Então, como o Szuchodolski coloca, ou a gente se filia ao movimento de status quo,
conservar do jeito que está, pessoas morrendo em filas de hospitais, pessoas morrendo de uma doença que já tem vacina e que não foi comprada no tempo adequado, para produzir suficientemente agora devido às relações diplomáticas totalmente esfaceladas, pela clareza na falta de interesse de um governo em realmente contribuir com a saúde pública, com a vida da população. Né? Então, esse é um movimento que a gente tem que contrariar, a gente tem que se contrapor, a gente tem que resistir. Né? Então, ou a gente se filia ao movimento status quo, achando que está tudo bem, ou a gente se filia ao movimento revolucionário, que realmente a gente quer a transformação radical dessa sociedade, e quando eu falo radical é no sentido de que Marx realmente coloca, que é aí a raiz do problema, e a raiz do problema na nossa sociedade é a propriedade privada, tá? Então a gente tem que superar a propriedade privada, superando a propriedade privada, a gente supera o capitalismo, a gente realmente pode formar uma outra sociedade, tá? Então, a educação, ela pode desempenhar dois papéis, ou ser arma e instrumento de adaptação ao que está posto aí, ou ser arma de instrumento e sua transformação, tá? Então, a educação, não falando num formato romântico, né, positivista, ela não é sozinha responsável pela formação de um pensamento revolucionário e de organizar uma revolução social, mas ela tem um papel fundamental na formação teórica, né, no levar o indivíduo a ter o domínio de que sociedade nós temos, que tipo de conhecimento nós temos produzido até o momento, que tipo de organização social nós temos, como que isso foi construído e como que pode ser superado. Então, o conhecimento, esse é o grande papel e a grande responsabilidade da escola. Né? Então, nós não estamos cobrando que a escola forme pequenos guerrilheiros ou grandes guerrilheiros, a gente está cobrando que a escola e os professores, é óbvio, né, que fazem esse papel, trabalhem realmente com profundidade os conhecimentos que eles devem trabalhar, das ciências, da história, da geografia, da matemática, da arte, da educação física, da língua portuguesa e de todas as outras disciplinas da educação básica e também, né, no ensino superior, para que a gente contribua com a formação de uma consciência revolucionária, né, para que realmente a gente consiga capacitar cada vez mais pessoas para enxergarem que é possível, sim, uma transformação social, porque a nossa sociedade não teve sua gênese no capitalismo. A nossa sociedade, ela teve gênese lá, né, na pré-história com o homem primitivo, com o comunismo primitivo, como alguns colocam. Depois, né, passou para o formato da sociedade escravista, depois pelo formato da sociedade feudalista, e com a Revolução Burguesa nós chegamos à sociedade capitalista. Então, a sociedade ela não nasceu dividida em classes, né? Ela foi sendo produzida, ela foi sendo construída, e nós, enquanto humanidade, podemos sim construir um outro modelo, tá? Então, essa deve ser a nossa meta, né? A partir do momento que a gente trabalha conteúdos da biologia, da química, da física, da matemática, da língua portuguesa, da língua estrangeira, da história, da arte, enfim, de todas as disciplinas, é possibilitar que o indivíduo tenha acesso a esses conhecimentos que foram produzidos dentro de uma sociedade por uma necessidade do ser humano e que é um direito de todos acessarem isso, para que a gente realmente possa buscar uma formação que desenvolva capacidades intelectuais, afetivas, morais, né? Colocar aqui morais por éticas, no sentido da gente levar para as pessoas tudo que tem de produção cultural, material e simbólica. Então, pensar um currículo a partir disso, tá? Pensar um currículo a partir disso. Mas antes disso, entender um currículo. O que significa currículo? Não falando de currículo profissional, currículo Lattes, né? Currículo para emprego, mas pensando na palavra currículo
já vislumbrando um espaço escolar, uma instituição de formação. Se a gente for buscar a etimologia da palavra, currículo significa, vem né, do latim, escorrere, e a mesma se desdobra em diversos significados, como ato de correr, atalho e pista de corrida. Então, na etimologia, representa isso, né? Ato de correr, atalho e pista de corrida. Aí, dois autores, o Barrow e o Goodson, que inclusive tem um livro, né, o Goodson, que é um livro de 95, falando um pouco sobre o currículo, o processo histórico de elaboração do conceito, e como que o currículo foi sendo produzido junto com a questão das disciplinas escolares, junto com a organização dos espaços escolares. Então, ele coloca assim, que resumindo, né, o que se buscou trazer, então, da palavra latina escorrere, currículo representa conteúdo apresentado para estudo. Então, quando a gente fala de currículo escolar, a gente está pensando em um conteúdo apresentado para ser estudado, para ser ensinado, para ser aprendido. Tá? E tem duas autoras brasileiras que também trabalham a questão do currículo, a Lopes e a Macedo, elas colocam algumas outras interpretações que nós temos atualmente, né? Então, se você pensar o currículo hoje, tem várias expressões que traduzem isso, né? A grade curricular, com disciplinas, com atividades e cargas horárias, o conjunto de ementas e os programas, as disciplinas e atividades, quer dizer, os planos de ensino dos professores, as experiências propostas e vividas pelos alunos. Há certamente um aspecto comum a tudo isso, que tem sido chamado de currículo, que é a ideia de organização prévia ou não de experiências, situações de aprendizagem, realizada por docentes, redes de ensino, de forma a levar a cabo um processo educativo. Então, proposta pedagógica, base nacional curricular, parâmetros curriculares, currículo escolar, currículo para a escola pública, currículo para o estado do Ceará, são, de alguma forma, né, documentos que organizam o que deve ser aprendido em cada etapa, em cada faixa etária, conforme uma concepção. Tá? Então, o que nós destacamos aqui na nossa fala e nos estudos que nós temos feito? Que, a partir da pedagogia histórico-crítica, a gente procura sempre deixar bem claro que um currículo, além né, do significado, da etimologia, ele traz junto com ele uma concepção, tá? Uma concepção teórica. E a gente precisa ter isso muito claro a partir da pedagogia histórico-crítica, para a gente não cair em armadilhas no campo dos estudos curriculares. Porque assim como no campo das teorias pedagógicas, muitas vezes a gente se encanta com o escola-novismo, com o construtivismo, com a pedagogia de projetos, com a pedagogia das competências, acontece isso muitas vezes no campo das teorias curriculares. Muitas pessoas encantadas com os estudos curriculares, com o multiculturalismo, com a questão das identidades culturais. E tirando que elas têm uma carga de ênfase em lutas, em direitos adquiridos pelos movimentos sociais, no final elas acabam negando algo que é importante, que é o domínio por todos da humanidade do patrimônio cultural produzido historicamente por toda a humanidade também. Então, no seu limite, o multiculturalismo defende que cada grupo deve estudar aquilo que é interessante para o seu grupo, para a sua comunidade, para a sua tribo, e nega um conhecimento universal, e nega o patrimônio cultural acumulado pela humanidade até o momento. Tá? E, de algum modo, isso acaba nos esfacelando enquanto classe trabalhadora em grupos, né? Nós acabamos deixando de discutir as questões de classe trabalhadora versus classe dominante, e ficamos discutindo
questões individuais de grupos existentes dentro da classe trabalhadora. Tá? Não negamos aqui a importância da luta e das produções e dos direitos adquiridos por este grupo, por estes grupos, por esses movimentos sociais. O que nós questionamos aqui é que isso não deve ser o cerne de um currículo realmente preocupado com a emancipação de toda a classe trabalhadora. Então, o que é um currículo emancipatório ou um currículo emancipador? A pedagogia histórico-crítica, então, pautada no materialismo histórico e dialético, que é o que nos fundamenta, né, enquanto pressuposto filosófico, metodológico, e pautado na psicologia histórico-cultural, que é o que nos fundamenta enquanto entendimento de desenvolvimento humano, a partir da escola de Vygotsky e de todos os seus seguidores, tá? Concebe um currículo, então, como resultado de uma luta coletiva, de uma disputa de classes, que envolve questões sociais, políticas e pedagógicas. Considera que um currículo não é só um documento técnico, não é só um documento, então, que tenha lá uma lista de conteúdos a ser trabalhados e a ser inseridos no sistema, para colocar que trabalhou ou não trabalhou, mas que nós devemos levar os indivíduos, a partir de determinados conteúdos que foram selecionados na nossa disciplina, com a faixa etária que nós trabalhamos, a entender o mundo em que a gente está inserido e as contradições que estão postas. Né? Então, o currículo, a partir da pedagogia histórico-crítica, é uma seleção intencional de uma porção do patrimônio cultural produzido historicamente pela humanidade. Entendendo, então, cultura como tudo aquilo que foi produzido pela humanidade até o momento. Saviani coloca para a gente, quando eu escrevi a minha tese, que resultou no livro, que depois eu vou apresentar no final para vocês, eu coloco que aqui, para mim, está uma descrição do que é o currículo. Né? Então, quando Saviani escreve lá no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, nessa versão que eu coloquei aqui é de 95, mas depois eu uso uma de 2003 também, são várias, né, edições já. O trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Quer dizer, o currículo escolar, a escola, o professor, a partir do seu trabalho, que é o trabalho educativo, ele vai produzir em cada aluno, em cada sujeito lá na sala de aula, aquilo que foi produzido coletivamente pela humanidade. Nós produzimos coletivamente pela humanidade conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos. E isso vai ser ensinado a cada indivíduo lá dentro da sala de aula, que vai formar a sua singularidade, que vai formar a sua subjetividade, mas a partir dessa produção coletiva. Tá? Então, isso, para mim, é a melhor definição de currículo. Quando eu falei ali para vocês que cultura, dentro da perspectiva marxista, não é como os multiculturalistas defendem a identidade de cada grupo. A identidade cultural do meu grupo, a forma de ver do meu grupo, a forma de ver da minha comunidade. Cultural, dentro de uma perspectiva marxista, é algo mais amplo, é algo mais complexo, é algo mais coletivo. Cultura tem a ver com tudo aquilo que tem ação humana na sua produção. Então, a partir do trabalho, o homem, né, atua sobre a natureza, modifica a natureza, produz instrumentos, se modifica enquanto ser humano, em milhões de anos, em milhares de anos, o quanto que nós já nos modificamos, o quanto que nós já produzimos, o quanto que nós já alteramos essa sociedade, a nossa forma de viver, de entender, de enxergar, de ouvir, de ter paladar. Então, isso é cultural. Então, cultura é algo mais amplo, é cultura universal, no sentido de patrimônio cultural da humanidade.
Então, cultura, dentro da perspectiva marxista, que ancora a pedagogia histórico-crítica, é tudo que não é mais natural, tudo aquilo que já contém ação humana. E nós temos cultura material, são as produções materiais que nós temos, e nós temos a cultura imaterial, que a gente também pode chamar de intelectual ou simbólica, que são os costumes, as crenças, as ideias, as artes, né, as concepções, a linguagem, né? Então, tudo isso é cultural também, que nós produzimos a partir da ação humana. Então, como o professor Saviani coloca nessa parte que eu tirei aqui de um texto dele, cultura é, com efeito, o processo, está repetido aqui processo, desculpa, o processo pleno pelo qual o homem transforma a natureza, bem como os resultados dessa transformação. No processo de autoproduzir-se, o homem produz simultaneamente em ação recíproca a cultura. Isso significa que não existe cultura sem homem, da mesma forma que não existe homem sem cultura. Isso porque algumas pessoas também vinculam cultura como sinônimo de arte, de elaboração mais clássica, de alfabetização, por exemplo, né? Então, uma pessoa, mesmo não sendo alfabetizada, uma pessoa, mesmo não tendo domínio de questões mais sistemáticas, ela tem a cultura humana, no ato de se vestir, de falar, de se alimentar, de trabalhar, de pensar, de ouvir. Então, tudo isso é cultural. Tudo isso nós estamos produzindo culturalmente, como dizia Marx, né? Marx já escreveu que os nossos sentidos são culturais, são sociais, né? A gente aprende a ouvir, a gente aprende a enxergar, a gente aprende a ter o olfato do que é bom, do que é ruim, do que a gente acha que é bom e ruim, o paladar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, né? E daí de compreender isso. Então, tudo isso é produzido culturalmente, tá? Então, é equivocado dizer que existe homem sem cultura, a menos que ele foi criado no meio de uma selva sem nenhum contato com o ser humano. E já aconteceram casos, né? De pessoas que foram encontradas, criadas ou com lobos, ou com macacos, ou com outros animais, e se comportavam como esses animais, porque não tinham nenhum tipo de contato com a cultura humana, com o ser humano. Isso também nos mostra que a produção da cultura é coletiva, né, da humanidade, e a transmissão dessa cultura também é coletiva, né? Você não nasce com esse corpo humano e é jogado no meio de uma floresta com macacos e vai desenvolver habilidades humanas. Se você não tem acesso à cultura humana, você não desenvolve. Então, a apropriação do patrimônio cultural humano pela classe trabalhadora é necessária pelo menos por dois motivos. Então, por que a gente defende tanto, enquanto currículo emancipador na pedagogia histórico-crítica, que os indivíduos, né, principalmente da classe trabalhadora, que acessa a escola pública onde nós trabalhamos, e que tem o espaço escolar basicamente como o único local onde ela vai poder acessar uma cultura mais elaborada. Porque a burguesia viaja, a burguesia paga para o seu filho uma aula de música, uma aula de outras artes, visita museus. Uma burguesia mais elaborada também, né? Não os pequenos burgueses aí que são tão ignorantes quanto os homens lá, né, da Idade Média. Mas porque nós que trabalhamos na escola pública, e quando eu coloco aqui escola pública, eu estou falando desde a educação infantil até o ensino superior, tá? É o espaço de formação humana. Então, quando eu estou falando de escola pública, eu estou defendendo aqui o espaço onde a classe trabalhadora acessa, tá? Consegue acessar muitas vezes. Tem contradições, né, no ensino superior, a gente sabe, né, das faculdades privadas e tal, mas vamos colocar aqui a escola pública como um espaço da classe trabalhadora. Então, por que é importante a classe trabalhadora, os filhos e filhas da classe trabalhadora, terem a apropriação do patrimônio cultural produzido até o momento pela humanidade? Por dois motivos, inicialmente. O primeiro é que é de fundamental importância que nós dominemos aquilo que foi produzido até o momento, tá? Nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências da terra, nas ciências médicas, nas linguagens.
em todas as áreas aí do conhecimento. Porque a gente só vai conseguir organizar um movimento de transformação e conseguir realmente caminhar num caminho de transformação, tendo conhecimento do que existe, tendo conhecimento do que precisa ser mudado, tendo conhecimento daquilo que deve ser mantido e daquilo que deve ser destruído, tá? E o segundo motivo é que Vygotsky já comprovou isso há 100 anos atrás, nas suas pesquisas, né, lá na União Soviética, de que quanto mais complexo é o conceito que o indivíduo acessa, que o indivíduo aprende, mais ele desenvolve as suas psicológicas, que ele chamava de funções psicológicas, né? E que a gente conhece como funções psicológicas superiores, que é a memória, a atenção, a linguagem, o autocontrole da conduta, a imaginação, que possibilita o desenvolvimento da criatividade e tantas outras. Então, essas funções psicológicas que nós, seres humanos, temos a condição de potencializar, de desenvolver, elas são melhor desenvolvidas, né, quando a gente acessa conceitos científicos e não conceitos do cotidiano, e não conceitos simples, e não conceitos do senso comum. Tá? Então, são dois grandes argumentos de por que a gente deve trabalhar no currículo da escola pública para além do imediato, para além do utilitário, para além da realidade do cotidiano do indivíduo, mas elevar esse conhecimento a conceitos mais elaborados. Então, nós também defendemos, dentro de uma perspectiva de um currículo da pedagogia histórico-crítica, que a gente trabalhe de forma dialética, né? Não é um trabalho agora isso e depois aquilo, que eu trabalhe junto de forma dialética o conteúdo específico de cada disciplina, né? Que cada disciplina tem um objeto de trabalho. Qual que é o objeto de trabalho da educação física? O que é importante ser trabalhado nessa disciplina? O que é importante ser trabalhado dentro da matemática? O que é importante ser trabalhado dentro da arte? O que é importante ser trabalhado dentro da história, da geografia, da língua portuguesa, da língua estrangeira, da química, da física? E junto com isso, se o professor tem o domínio da concepção da pedagogia histórico-crítica, ele vai trabalhar a formação humana e política. Então, isso não é separado. Isso faz parte da formação do professor. Se ele teve acesso a isso na formação inicial, ou ele deve ter acesso a isso na formação continuada. Então, o modo como ele vai trabalhar esse conteúdo específico da sua disciplina, articulado a uma concepção contra-hegemônica, tem a ver com o domínio ou não que ele tem da pedagogia histórico-crítica. Então, esse conteúdo mais elaborado, esse conteúdo sistematizado, Saviani classificou como conhecimento clássico. E para que não fique, claro que também não consigo explorar tudo isso aqui, mas para que não fique uma compreensão equivocada de que clássico é só algo europeu, é só algo da antiguidade, clássico também vai sendo produzido no contemporâneo, né? E tendo muitas vezes referência à antiguidade, sim, né? Mas sendo apropriado e sendo continuado, né, enquanto processo histórico da humanidade. Então, o clássico é aquilo que continua sendo referência para a gente, que eu não consigo eliminar isso da minha disciplina ou da minha formação enquanto ser humano, porque vai ficar um vácuo, tá? Então, clássico é aquilo que extrapola o momento em que foi formulado, que resistiu àquele tempo, e que é necessário que continue sendo trabalhado com a gente, então, e com as próximas gerações, tá? Ele continua sendo referência. Então, nós temos clássicos na literatura, nós temos conteúdos clássicos na matemática, nós temos conteúdos clássicos na química, na educação física, na arte. O que é primordial? O que é fundamental? O que é referência nessas disciplinas e que não pode ser deixado de lado, mesmo sendo um conteúdo que foi produzido há séculos atrás? Isso que é clássico, tá? E entender esse saber clássico também como um saber objetivo. O que é esse objetivo aqui? O que é essa objetividade? Então, Saviani também explica para a gente lá no livro
Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, que objetividade é diferente de neutralidade, porque algumas pessoas não aprofundam a leitura e pegam coisas, né, superficiais, muitas vezes, da pedagogia histórico-crítica, e não entende que neutralidade tem a ver com a questão ideológica. E objetividade, que não é uma coisa criada por Saviani, nem pela pedagogia histórico-crítica, é algo já discutida lá atrás, por Marx, por Lenin, por Engels, tá? Tem a ver com a correspondência ou não do conhecimento com a realidade a qual se refere. Então, objetividade tem a ver com a gnoseologia, tá? E a questão da neutralidade ou não tem a ver com a ideologia. Então, são questões diferentes. Então, quando a pedagogia histórico-crítica defende a objetividade, ela quer dizer o seguinte, que mesmo esse conhecimento sendo produzido dentro de uma sociedade burguesa, dentro de uma sociedade capitalista, ele tem relação, ele corresponde à realidade, ao que a gente realmente busca explicar, ou na natureza ou na história. Então, por exemplo, o Sol existe, é uma estrela de quinta grandeza, ele é fonte de luz, energia e calor para o nosso planeta. Isso é objetividade. E vem um maluco e fala que o Sol é menor que a Terra, e que é o Sol que gira ao redor da Terra. Isso não correspondeu ao conhecimento com a realidade. Então, objetividade é buscar se aproximar cada vez mais do conhecimento real, do conhecimento verdadeiro, da explicação científica ou histórica mais coerente com aquele fato, tá? Nós temos agora várias negações da objetividade, né? O negacionismo é isso. A Terra é plana. Caramba, gente, em pleno século XXI, vou ficar teimando que a Terra é plana, com tantas explicações científicas, fotográficas e tudo mais, né? O movimento antivacina, o movimento que nega que existe problema ambiental, o movimento que nega o coronavírus, as mortes, a transmissão, que nega Então, isso aí é trabalhar dentro de uma perspectiva negacionista. Então, isso não traz objetividade, quer dizer, não corresponde o conhecimento com a realidade a qual se refere. Só para vocês entenderem que objetividade não é neutralidade. Neutralidade trabalha numa perspectiva positivista. E objetividade é trabalhar numa perspectiva marxista. Então, uma autora indiana, a Mirananda, que é da área das ciências da natureza, ela faz uma fala num livro organizado pela Ellen Wood, que ela coloca o seguinte, que eu acho que é importante para a gente até se contrapor a algumas perspectivas dos estudos culturais e do multiculturalismo. Uma coisa é aceitar um relativismo cultural, que respeita a variedade da cultura humana, que não tem como negar isso. É objetividade, nós somos diversos. O planeta Terra é diverso em termos de crenças, de costumes, de alimentação, de produção de conhecimento, né? Então, a gente não nega a objetividade disso. Outra coisa inteiramente diferente é adotar um relativismo que transforma esses valores culturais variados no único ou principal padrão de verdade, de modo que a verdade passa a ser simplesmente o que se ajusta a um dado sistema de crenças, ao invés de aquilo que descreve fielmente o mundo que existe, independente de nossas crenças. E é isso que nós estamos falando enquanto currículo escolar aqui. A gente não nega a diversidade cultural, a gente não nega a importância dos movimentos sociais. O que a gente contrapõe aqui é adotar um relativismo total em relação à ciência, em relação à história, em relação ao conhecimento produzido até o momento pela humanidade, isso como um cerne de um currículo escolar. Tá? Então, o que um outro autor também bastante interessante, caso vocês não conheçam, eu indico vocês a buscarem na internet textos dele, ele coloca em relação a isso. Então, Kallinikos entende que a luta contra o racismo e outros aspectos que causam conflitos
deve ocorrer juntamente com a luta pela transformação social e, portanto, pela emancipação humana, somada à luta de classes pela igualdade econômica em nossa sociedade. Então, a luta direta contra o racismo deve estar ligada à agitação em torno de questões sociais e econômicas que mostram que o racismo não é a solução, que a luta de classe, unindo os trabalhadores de todas as cores e origem étnicas, oferece o único modo efetivo de melhorar as suas vidas. Então, a gente não nega a importância de lutar contra o racismo, de lutar contra o feminicídio, de lutar contra o preconceito em relação às pessoas com deficiência, às pessoas de determinados grupos, mas isso tem que ser algo coletivo, isso tem que ser algo em torno de uma discussão que leva a entender a questão de classe, e não dividido em grupos esfacelados, em lutas individualizadas, que nos fragiliza perante o capital, que nos fragiliza perante a classe dominante. Nós ficamos lutando por questões individuais dos grupos, e o Estado aproveita essa nossa fragmentação, essa nossa divisão dentro da classe trabalhadora e nos ataca cada vez mais, tá? O que nós defendemos é o acesso ao saber sistematizado, ao saber objetivo, que possibilita o combate ao preconceito, ao desmistificar crenças e evidenciar a superficialidade de argumentos e atitudes em relação a alguns grupos sociais. Isso eu coloco no meu livro de 2016. Então, para ir finalizando, pessoal, tem algumas imagens aqui que são rápidas. Um currículo pautado na pedagogia histórico-crítica, que é um currículo, então, pautado numa perspectiva emancipadora, ele tem que ter como concepção o materialismo histórico dialético, a psicologia histórico-cultural, que vai levar a gente a entender trabalho, cultura, sociedade, ser humano, conhecimento e desenvolvimento humano nessa perspectiva. Entende que o trabalho tem que ser feito a partir das disciplinas, garantindo, então, o que é clássico, o que é objetivo, o que é fundamental em cada disciplina, e que, além disso, a gente tem uma formação de professores, tanto inicial como continuada, pautada nessa concepção marxista, né? Para que realmente os professores consigam entender, planejar, organizar seu planejamento a partir dessa perspectiva. Não é algo rápido, não é algo que acontece em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, é uma formação para a vida toda. E a gente coloca que nós temos sérios problemas quando a gente não trabalha nessa perspectiva, né? De trabalhar com conteúdos mais elaborados e capacitar os professores para que entendam isso. Para que não fique no imediato pelo imediato, no utilitário pelo utilitário, no prazeroso pelo prazeroso. Né? A gente tem aí a formação de pessoas com raciocínios curtos, com compreensão irracional das coisas, não consegue entender nada se não tiver imagem, dificuldade de compreender conceitos básicos, a necessidade de uma resolução imediata das coisas, não compreende questões a longo prazo ou questões da história que ficou lá há anos atrás, e não consegue entender a sociedade, a realidade de uma forma objetiva. E a gente cai nisso que a gente tem visto bastante em tempos de pandemia, o negacionismo, um obscurantismo na forma de entender as coisas, né? O discurso de ódio, a negação dos fatos e a própria crença em coisas absurdas como o tratamento precoce para a Covid 2019. Né? Então, nós temos que ter um projeto de sociedade e educação, porque educação tem a ver com formação humana, pautado na pedagogia histórico-crítica. E esse projeto vai levar em consideração que essa sociedade que nós temos não é ideal, onde tem crianças, adultos, indivíduos passando fome, sem acesso à saúde, sem acesso à segurança, sem acesso à escola, sem acesso às condições básicas de existência do ser humano. Sendo que nós já temos produção suficiente para que todos possam acessar. A sociedade capitalista possibilitou isso, que a gente produzisse em larga escala tudo que todos os seres humanos precisam. Mas, por contradição, a sociedade capitalista também produz a divisão de classes. Só tem acesso quem tem dinheiro para comprar. Só tem acesso quem tem algum tipo de retorno financeiro para dar. Então, essa é a contradição da sociedade capitalista. Então, a gente precisa entender que a escola, dentro dessa sociedade capitalista, ela é fruto da sociedade capitalista, né? A escola
dos moldes que está aí, foi fundada pós-Revolução Burguesa, mas dentro da escola, com professores que têm uma concepção revolucionária, é possível a gente conseguir formar mais pessoas com pensamentos revolucionários e a gente consegue, sim, formar grupos, organizar associações, sindicatos, partidos, movimentos sociais que se organizem coletivamente enquanto classe trabalhadora e que a gente possa trabalhar numa perspectiva de transformação e não de reprodução. O professor Saviani já falava no livro Escola e Democracia, o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os dominantes dominam é condição de libertação. Então, se a gente fica no conhecimento do cotidiano de cada grupo, no conhecimento de cada cultura individual, na identidade de cada grupo, e a gente não amplia esse conhecimento, a gente não aprofunda o domínio desse conhecimento, a gente não se liberta, a gente não se emancipa. Então, é necessário, sim, a gente trabalhar, lutar pela defesa do conhecimento mais elaborado dentro dos currículos escolares. Porque o nosso projeto tem que ser um projeto, então, de sociedade, de formação humana, contrário ao projeto que nós temos de sociedade. Tá? Porque qual projeto está aí, gente? Porque é um projeto, não são coisas individuais. Tá? É um projeto de sociedade que nós temos aí, que traz junto com ele um ideário, com escola sem partido e lei da mordaça, educação domiciliar, educação à distância, militarização das escolas, reforma da Previdência, que, né, acabou com muitas expectativas da classe trabalhadora e de querer direitos adquiridos há 50, 60 anos atrás, reforma trabalhista, reforma administrativa que está sendo colocada aí pelo Guedes, por esse governo, privatização de estatais, desmonte das universidades, da escola pública, desmonte do SUS, a reforma do ensino médio que acabou, né, com a organização de uma formação adequada para a juventude no ensino médio, a PEC 55, que congelou investimentos para educação, saúde, ação social, né, e realmente trabalha, então, numa perspectiva contrária que nós defendemos. Então, fechando a minha fala, trabalhar numa perspectiva de currículo emancipador é trabalhar, gente, aprofundando conteúdos científicos, filosóficos e artísticos, não entendendo esses como algo que seja opressor ou que seja colonizador dos nossos alunos. A gente tem que trabalhar isso a partir da nossa perspectiva, trabalhar os conteúdos científicos, filosóficos e artísticos, trabalhar o conhecimento clássico, trabalhar a objetividade a partir da nossa perspectiva teórica, não é colonizar e nem oprimir ninguém, é libertar, é contribuir para a sua emancipação. E é isso que falta no pensamento multicultural, é isso que falta nos estudos culturais, é isso que falta em alguns grupos aí que se dividem dentro da classe trabalhadora, eles não entendem por dialética a produção do conhecimento na nossa sociedade. O conhecimento produzido na nossa sociedade não pertence à burguesia, pertence a toda a humanidade. Está nas mãos da burguesia porque é a burguesia que está no poder. E nós temos que lutar para que isso chegue a todos. Por isso, a nossa luta e a nossa resistência. Então, para fechar, o professor Saviani coloca o seguinte, que nós devemos manter a nossa resistência ativa diante desse governo antipopular, antinacional, né? E que o que ele chama de resistência ativa envolve duas questões. A questão que ela deve ser coletiva, que nenhuma resistência individual ou em grupo individualizado tem força para se contrapor um governo e a todo o aparato que ele tem, jurídico, militar, político, né? E que ela seja propositiva, no sentido de buscar alternativas, organizar alternativas para que a gente resista e para que a gente consiga sobreviver às ingerências aí do setor privado e dos interesses do mercado. E ele coloca que nós temos um papel importante enquanto escola, né? Que é o desenvolvimento da consciência social dos trabalhadores da cidade e do campo, tá? Como premissa para a ação política e ideológica eficaz, e que isso envolve, então, a educação, com destaque para a escola,
para a organização, então, da ação das massas organizadas. Eu deixo aqui para vocês alguns livros, então, que fundamentaram a minha fala. Esse é o livro que resultou da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2014 e que foi publicado em 2016, Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições à Pedagogia Histórico-Crítica. Aí um outro livro que eu sempre uso para estar falando algumas coisas sobre as disciplinas, é um livro organizado por mim, pela professora Cláudia Pagnostelli e pela professora Neide da Silveira Duarte de Matos, com um grupo de professores do município de Cascavel, aqui no oeste do Paraná, que teve uma experiência de elaborar um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica, e aí a gente produziu alguns capítulos falando sobre algumas possibilidades de trabalho nas diferentes disciplinas a partir da pedagogia histórico-crítica. E, por último, o Caleb falou, né, mas esse livro é o último que eu ajudei na organização, junto com o professor Paulino José Orso e com a professora Neide da Silveira Duarte de Matos, tá, que se chama Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Ele é composto por 10 capítulos, tem texto do professor Saviani, Newton Duarte, Marise Ramos, Paulino José Orso e tantos outros, colocando ou etapas, né, da educação básica, ou a formação de professores, ou questões de modalidades, e pensadas a partir da pedagogia histórico-crítica, se contrapondo à Base Nacional Comum Curricular. Então, tem texto sobre o ensino médio, sobre educação infantil, sobre a formação de adolescentes, sobre a questão da educação profissional, a questão da educação especial, a educação infantil, acho que eu já falei, e assim por diante. Então, convido vocês a adquirirem, a buscarem ler essa obra, que ela foi lançada em novembro de 2020, e a gente tem, inclusive, um curso que a gente está trabalhando, tá? Deixo aqui o contato da editora, que é a editora Autores Associados, que publicou esses 3 livros, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade, acredito que eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpa, mas agora a gente também pode passar um pouquinho do tempo para terminar, se for o caso, e me coloco à disposição, então, para responder as questões conforme os blocos aí que o Caleb vai organizar. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora. Assim, tá vários elogios. Eu estou vendo aqui, não posso nem estar olhando muito aqui o chat, porque são muitos elogios, né? Muito didática, né? Nós colocamos aí na tela. E as perguntas também, pessoal, foram todas, assim, maravilhosas. Infelizmente, nós não poderemos, né, em decorrência do tempo, responder a todas, né? Mas aí nós pegamos aqui algumas, selecionamos, né? E aí, no bloco 1, professora Júlia, está aqui. O Gerson, né, Santos vai perguntar, né, quais os caminhos e pressupostos para desenvolvermos intervenções nas políticas curriculares através da pesquisa acadêmica na perspectiva da pedagogia histórico-crítica em nossos municípios? A professora Kátia Lima vai perguntar: a pedagogia das competências é o paradigma subjacente às políticas educacionais atuais. Quais as implicações disso para a formação de crianças e jovens? O Irã Cabral vai perguntar: como avançar numa perspectiva curricular crítica e emancipatória, inclusive contra a lógica colonizada, neocolonial, rompendo com as amarras pós-modernas do pensamento decolonial? Eu me perdi, são todas longas. São todas longas. Se quiser responder, eu... Tá, se você puder, você tem elas recordadas, puder colocar aqui no chat. Tá aqui no chat, ó. Ah, já tá? Tá. É que eu tô no comentário. Ah, então tá. Porque eu olhando elas eu consigo pensar melhor. Tá. A primeira pergunta é Gerson que se pronuncia? Tem um W no meio, eu fico na dúvida. Mas, enfim. Quais os caminhos, então, para a gente pensar intervenções das políticas curriculares e envolvendo a pesquisa acadêmica?
Então, Gerson, vou chamar de Gerson, eu acho assim que o meio que a gente tem de atuar nos municípios, na elaboração de currículos, através da formação continuada, né? Não existe outro modo. E para isso, ou a gente tem um espaço, né, na Secretaria Municipal que a gente possa desenvolver projetos de formação continuada com os professores da rede, ou a gente tem que ofertar projetos de extensão na universidade que os professores venham participar por interesse próprio, né, sem ser ofertado pela Secretaria Municipal. Acredito que esse tem sido um caminho que muitos professores têm buscado, porque, no geral, os municípios e as redes estaduais, no geral, não todos, né, mas na grande maioria, os municípios e estados têm seguido a formação continuada ofertada pelo MEC, que é via pedagogia das competências. Então, acho que uma contribuição, a nossa pesquisa acadêmica, né, pode muitas vezes levantar como que está a realidade do município e, a partir disso, propiciar formação continuada. Eu acho que é um meio assim, bem interessante, é um meio que, inclusive, eu atuo muito aqui na universidade e em todos os espaços quando eu trabalhei em outras universidades antes. Tá? Então, formação inicial, se eu já sou professor na universidade, a minha pesquisa vai contribuir também para eu estar trabalhando com os licenciados, né, na formação inicial, e quando eu estou na rede, ou quando eu, de algum modo, quero contribuir com a rede municipal e estadual, acho que projetos de extensão de formação continuada a partir da nossa concepção são um caminho, claro, além dos seminários, além dos textos que a gente produz e tudo mais, mas são as maneiras que a gente tem de tentar adentrar aí um pouco mais. A professora Kátia, quando fala sobre a pedagogia das competências, então, a pedagogia das competências, como a professora Marise Ramos já fez um estudo lá no ano 2000 e tem um livro, inclusive é uma das pessoas que a gente sempre busca como um livro clássico aqui, né, no Brasil para entender essa crítica à pedagogia das competências. Então, a professora Marise Ramos ela já coloca ali que o termo competência ele já traz por si só, né, um esvaziamento do trabalho do professor, não trabalha para aprofundar, para fazer com que o indivíduo entenda os conhecimentos, né, das diferentes áreas, da ciência, da história, da geografia, da matemática. Trabalha muito com a questão da resolução de problemas e o saber fazer. Então, desenvolver competências e não ele compreender e dominar conhecimentos. Então, isso vai resultar em quê? Informações que eu coloquei ali antes, inclusive nos slides, né? Raciocínios curtos, raciocínios limitados, não conseguem fazer a leitura de um livro, sendo que não tem a metade de imagens, não consegue fazer uma leitura de uma obra mais clássica, porque não domina aquele vocabulário. Quer dizer, vai ficando cada vez mais limitado na compreensão daquilo que nós já elaboramos enquanto humanidade. Porque a gente não caiu das nuvens, né? Não caiu do céu as fórmulas matemáticas, a ortografia, a linguagem escrita, o conhecimento histórico, a cartografia dentro da geografia, tudo isso foi produzido pela humanidade por uma necessidade. A gente necessitava se localizar, e foram produzindo, a gente chegou ao mapa da maneira que ele a divisão, inclusive, dos continentes e assim por diante. Foi sendo necessário compreender cada vez mais a natureza, foi sendo pesquisado cada vez mais a natureza, os seres vivos, os seres não vivos, os astros, enfim. Então, esses conhecimentos, eles são necessários para que a gente continue se produzindo enquanto humanidade, né? E produzindo a humanidade nas próximas gerações. E se a gente limita isso, fica só no saber fazer, que é isso que as competências trazem, a gente limita a própria humanização, né? A própria continuidade de uma humanidade mais emancipada, né? com domínio realmente do que nós já produzimos até o momento. Então, acaba sendo uma formação técnica limitada e que as pessoas acabam não compreendendo de forma
real e objetiva a nossa realidade, tá? E aí o Irã coloca, então, inclusive, então, Irã, como que a gente avança? Estudando, mais o materialismo histórico dialético, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, para a gente, nos nossos argumentos e na nossa formação, quando a gente vai trabalhar formação inicial ou formação continuada, quando a gente vai desenvolver planejamentos, né, numa oficina com professores, a gente mostre que o conhecimento que está ali é um conhecimento universal, ele é um conhecimento que deve ser de acesso a todas as pessoas, independente de crença, de etnia, de raça, de cor, de gênero, enfim, né? E que é contraditório você, né, ficar trabalhando a perspectiva neocolonial ou, como que você colocou aqui, que tem vários termos que aparecem a todo momento, que a gente até se perde. Colonizada, neocolonial, enfim, é mostrar que esse pensamento que trabalha essa questão do neocolonial e o decolonial, ele tem a ver com perspectiva pós-moderna. Tem que mostrar a ligação muito clara dessa perspectiva com o pensamento pós-moderno e, consequentemente, com o neoliberalismo. Porque por mais que as pessoas venham com um discurso de esquerda, venham com um discurso contra o capitalismo, mas lá no cerne eles acabam defendendo um conhecimento do senso comum, um conhecimento do cotidiano, e acabam negando a importância de a gente ter um domínio do patrimônio cultural da humanidade, que é isso que representa uma cultura universal. Tá? Então, para isso, a gente precisa de esclarecimento, como já dizia Gramsci, né? Univos que a gente precisa do seu esclarecimento, a gente precisa da sua força, a gente precisa da sua agitação. Então, o esclarecimento se faz necessário em tempos de que o negacionismo está aí ferrenho na nossa sociedade e os multiculturalistas, querendo ou não, têm culpa nisso, tá? Porque ao defender o relativismo epistemológico, eles deixam margem, eles deixam assim um vácuo enorme para o pensamento pós-moderno e para o neoliberalismo adentrar os currículos escolares. Cada um ensina conforme a sua realidade, cada um ensina conforme a sua verdade, cada um ensina conforme a sua crença, cada um ensina conforme o seu grupo. E aí? Aí vem o negacionismo, aí vem a negação da vida, da objetividade, da verdade, da objetividade do conhecimento, e isso é resquício desse pensamento. Acho que seria isso dessas primeiras questões, de forma breve, gente, desculpa, até para tentar responder um pouco mais para frente aí. Vamos para o bloco 2. A professora Cícera Alves Agostinho vai perguntar como o currículo, né, da educação básica pode ser organizado de modo a fomentar a formação histórico-crítica dos nossos estudantes. O Luan, né, vai pedir aqui, gostaria de compreender melhor a crítica a respeito da alienação ocasionada pelas pedagogias que se baseiam no cotidiano do aluno. E a Natália Duarte vai perguntar, quais os obstáculos que a pedagogia histórico-crítica sofre para ser incluída dentro do currículo escolar? Como fica a pedagogia histórico-crítica diante do crescimento do currículo por competências cada vez mais vigentes? São essas, professora. Tá. Eu vou tentar responder a pergunta da Cícera junto com a pergunta da Natália. Tá? Quando a Natália pergunta quais são os obstáculos que a pedagogia histórico-crítica sofre, primeiro, Natália, que ela é uma pedagogia contra-hegemônica, né? Ela está se contrapondo totalmente à sociedade que aí está posta. Né? E os encaminhamentos políticos, sociológicos, filosóficos, enfim, todos os encaminhamentos que são dados. Então, dificilmente um currículo nacional vai ser pautado numa política, né, numa pedagogia
contra-hegemônica, numa pedagogia marxista, né? É isso que a gente tem que ter claro. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia marxista, tá? E eles não descobriram isso ainda, eu acho, senão já teriam atacado o Saviani, né? Por enquanto eles atacam o Paulo Freire, coitado, né? Então, é que o Paulo Freire é mais conhecido, inclusive mais reconhecido mundialmente, né? O Paulo Freire foi traduzido para mais de 20 países, os livros dele, e ele teve também, quando ele foi exilado, ele acabou indo para o Chile, não lembro para outro país aqui da América Latina, aí foi para a África, para o continente africano, foi para Genebra, na Europa, então ele tem foi, né, conhecido um pouco mais. Então ele é atacado mais até por isso. Mas a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia marxista. Então, para que ela nunca vai ser, enquanto a gente viver numa sociedade capitalista, não tenhamos ilusão de que ela vai ser adotada para direcionar um currículo nacional, tá? Mesmo enquanto o Partido dos Trabalhadores estava no poder, as diretrizes curriculares foram direcionadas por políticas multiculturais. Não foi para uma perspectiva marxista raiz, tá? Foi uma perspectiva mais Nutella aí, para quem gosta dessa relação raiz e Nutella aí. Então, justamente pelo movimento, né? O movimento, porque a própria burguesia, gente, tem seus intelectuais orgânicos, né? Então, nós temos, como o Gramsci já colocava, nós temos intelectuais orgânicos, e os intelectuais orgânicos da burguesia, eles têm muito claro o que representa a pedagogia histórico-crítica. Mesmo tirando o teor marxista da pedagogia histórico-crítica e inserindo ela como uma concepção, ela é perigosa porque ela trabalha com a questão de formação de pensamento crítico, de descortinar o que realmente acontece na nossa sociedade, de trabalhar com a questão das contradições, e é sempre uma perspectiva que vai mexer aí com os pilares, né, de uma sociedade, então, burguesa, tá? Então, esse é o grande problema. Então, esperar que venha de um governo burguês, de um Estado burguês, a inserção de uma pedagogia marxista dentro do currículo nacional é uma ilusão, tá? A gente não pode ter essa ilusão. Isso tem que partir de nós, né, enquanto movimentos, dentro das escolas, dentro dos municípios, dentro das redes estaduais. Nós tivemos alguns casos em que redes estaduais ou redes municipais adotaram a pedagogia histórico-crítica como direção do seu currículo. Mas a gente sabe que lá na prática, na formação continuada, na elaboração de materiais, e muitas agora na reelaboração dos currículos a partir da BNCC, fizeram uma coisa eclética, né? Mantém lá como se fosse um status da pedagogia histórico-crítica como referência, mas na prática estão fazendo uma coisa que nem eles entendem, usando os elementos da BNCC, tá? Então, a pedagogia histórico-crítica, para ser adotada enquanto uma concepção que realmente norteie o currículo e a formação continuada, vai perpassar por uma pressão dos professores da rede municipal, ou dos professores da rede estadual, ou dos professores de uma mesma escola, e que eles consigam, eles têm que ter essa concepção neles, formada, né? Porque se não tiver a formação também adequada, está lá no currículo e eles não conseguem trabalhar. E trabalhar com a perspectiva histórico-crítica não é uma coisa simples, né? Você tem que ter o domínio do conteúdo da sua disciplina ou das disciplinas, você tem que ter o domínio metodológico para aprofundar esses conteúdos conforme a faixa etária, né? Você tem que ter o domínio da concepção que norteia isso, que é uma concepção marxista, e isso é um estudo para o resto da vida. A gente não vai fazer isso em 1, 2, 3 anos enquanto professor. É o professor entender que essa é a concepção que deve nortear o trabalho dele e se propor ao resto da vida continuar estudando e trabalhando para que isso aconteça, tá? E a pergunta do... Ah, tá. Do Luan. Gostaria de compreender melhor a crítica... Tá. O que acontece, Luan? Geralmente, Saviani já colocou naquele livro dele, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, que nós temos 3 níveis, né, de desenvolvimento do conhecimento.
nós temos a doxa, a sofia e a episteme, tá? A doxa é o senso comum, a sofia é a sabedoria popular e a episteme é a ciência. E a gente não desconsidera que para formar a episteme, a gente passa pelo processo de entendimento do senso comum e da sabedoria popular. Só que a escola, enquanto basicamente o único espaço que os filhos e filhas da classe trabalhadora têm acesso a um conhecimento mais elaborado, ela deve propiciar que o aluno já tenha acesso ao que existe de mais desenvolvido e não ficar naquilo que ele já pode acessar sozinho no seu cotidiano. Então, conceitos cotidianos, os indivíduos já acessam no seu cotidiano, com a sua família, com seus amigos, em associações que ele participa, em lugares que ele vai, né? Já diz, é cotidiano, já está no seu cotidiano. Porém, entender isso de forma mais elaborada, ele só vai conseguir no espaço escolar com a mediação de um professor que se preparou para isso, que se formou para isso. Para que a gente se forma professor? Para que a gente faz 3, 4 anos de ensino médio lá na formação de professores e depois 3, 4, 5 anos de formação no ensino superior? Para se preparar para trabalhar com elementos complexos, para trabalhar com conhecimentos científicos, para mediar isso para os indivíduos, e não para ficar no cotidiano. Se a gente ficar no cotidiano com os nossos alunos, não justifica existir professor. É um tiro no nosso pé. Porque a partir do momento que a gente vai trabalhar conceitos do cotidiano, qualquer um pode trabalhar, não precisa ser professor formado, habilitado e valorizado salarialmente, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês, inclusive, para isso. A partir do momento que a gente adota perspectivas teóricas que defendem o trabalho com conceitos cotidianos, a gente coloca em xeque a importância da nossa profissão enquanto professores. Por que existe professor? Não é para trabalhar senso comum, não é para trabalhar palpite, não é para trabalhar achismo, não é para trabalhar negacionismo. O professor existe para trabalhar conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos nas suas formas mais elaboradas até o momento pela humanidade. Por isso que nós temos que ser valorizados, por isso que nós somos uma profissão importante, por isso que a nossa profissão é primordial para a existência, inclusive, das outras profissões. Por isso que nós temos que ter valorização do magistério. Agora, se é para trabalhar qualquer coisa, não precisa ser professor, pode ser amigo da escola, pode ser a tia, pode ser a vizinha, pode ser educação domiciliar. Estão vendo o que a gente está enfrentando quando a gente acessa essa questão da pedagogia do cotidiano? A gente está enfrentando todas as contradições. Então, defender uma pedagogia que trabalha conhecimento sistematizado, conceitos mais elaborados, é defender a existência de uma escola, é defender a existência de professores, é defender a valorização de professores, tá? É enfrentar o negacionismo, é enfrentar um retorno à idade das trevas, ao obscurantismo beligerante, como falou o professor Newton Duarte também. É nesse sentido, espero ter esclarecido um pouquinho mais. Foi ótimo, professora. Para o nosso bloco final, né, o bloco 3, a Socorro França vai perguntar: com a supremacia do paradigma das competências nos documentos regulatórios dos currículos da educação básica e formação docente, haverá possibilidade de superar essa lógica produtivista? O Edson Menezes, como formar e desenvolver uma educação revolucionária em nossa educação pública nesse momento atual em que vivemos? E o Franco, né, vai perguntar: na atualidade, em um cenário de BNCC, cabe pensar em um currículo nacional nos moldes da pedagogia histórico-crítica como alternativa marcadamente distinta? Tá. Respondendo a Socorro. Socorro, e talvez um pouco da pergunta do Edson. Eu tenho dado esse exemplo, né, nas lives que eu tenho feito nesse 1 ano e meio de pandemia, né? Aquilo que eu coloquei do Chuchodowski, né? Que nós temos que ver a escola pública como um espaço contraditório, tá?
Então, a escola pública, ela é direcionada pelo Estado, e o Estado é burguês. Então, as políticas que o Estado burguês vai mandar para a gente são políticas de reprodução. Mas nós nos formamos na escola pública, e nós formamos um pensamento revolucionário. Vocês que estão assistindo aqui, acredito que também têm um pensamento revolucionário. E o que é um pensamento revolucionário? É conseguir compreender por contradição essa sociedade e se colocar em oposição a ela, fazer a crítica, né? Formar indivíduos que entendam que não é essa a sociedade que queremos, que nós queremos um outro modelo social, nos colocar, então, criticamente em relação ao modelo social que vivemos. Né? E isso não é um mero ativismo, né, da boca para fora, é entender, pelos conhecimentos que nós adquirimos na escola pública, da matemática, da física, da química, da educação física, da língua portuguesa, de todas, não vou falar todas, mas você sabe que eu estou valorizando todas, de que existe a possibilidade de se formar um outro modelo social, tá? Então, mesmo vindo políticas de BNCC, mesmo vendo políticas de militarização, mesmo vindo políticas de escola sem partido, que já foi superada, mas o ideário continua, enquanto existir pessoas com pensamento crítico trabalhando dentro dos espaços escolares, a gente consegue fazer mudança, sim. E nós somos a resposta disso. Há quantas pessoas estão assistindo hoje essa live? 200, 300, 500, enfim, ou pessoas vão ver depois, não importa. É basicamente como um personagem bíblico, né? Onde eu estiver, né, falando e no meu nome, outros e nananá. Então, assim, enquanto estiver uma sementinha de pensamento crítico, há resistência, há possibilidade de formação de outras pessoas. Nós somos o resultado disso. Eu fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio, a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na educação pública. E foi aí, nesse processo de formação, que eu desenvolvi meu pensamento crítico. Eu não me envolvi antes em sindicatos ou em outros movimentos sociais. Eu fui me envolvendo nesse processo. Foi um processo de formação que me fez enxergar a importância de me envolver com movimentos sociais, de me envolver em partidos, de me envolver em sindicatos, que realmente são basilares aí também para a resistência, tá? Então, a gente não pode dizer que porque veio a BNCC que a gente não tem mais chance nenhuma, que não vai existir mais pensamento crítico, que não vai existir gente trabalhando contra isso. Vai existir, somos nós. Somos nós. Mudar o currículo, enfiar um monte de coisa de competências e habilidades na minha fala, no meu planejamento, no meu processo de formação com os meus alunos, eu não vou negar aquilo que eu já sei fazer, aquilo que eu sei que deve ser feito. Então, o professor que já domina uma concepção crítica, ele não vai deixar de fazer isso porque veio a BNCC. Ele não vai deixar de continuar fazendo uma formação crítica porque veio uma lista horrorosa de habilidades lá para se trabalhar. Tem que inserir no sistema? Insere. Tem que colocar os números no planejamento? Coloca, mas na sua fala, na sua metodologia, na sua ação, ele vai continuar sendo crítico, ele vai continuar fazendo a formação crítica. Isso ainda não nos tiraram, tá? Essa possibilidade de articular nas salas de aula, de articular nos nossos textos, nas formações que a gente dá para professores ou para alunos. Então, é nisso que eu coloco a nossa expectativa e a nossa esperança sempre de continuar resistindo e socorro, tá? Então, quem já domina uma perspectiva crítica não vai regredir, não vai falar, não, vou esquecer tudo que eu aprendi até agora, tudo que eu acredito, tudo que eu defendo, e vou trabalhar agora competência e habilidade, competência e habilidade. Ele não vai fazer isso. Vai fazer isso quem não tem domínio nenhum. Daí nós não tem como fazer, né? Aquele que não entende que a nossa sociedade precisa de transformação, aquele que não entende que a gente precisa trabalhar com profundidade os conteúdos na sala de aula, aquele que não entende que é necessário ter uma concepção contra-hegemônica, aí esse ele vai reproduzir, gente, mas também a gente não consegue, né,
formar todo mundo, né? Não vamos ter essa ilusão também. Então, essa a ideia que a gente tem que ter, que quem já está formado, ou quem a gente consegue formar nessa perspectiva, pode vir o documento que for, não vai mudar isso, porque está aqui, já está internalizado, já está na nossa consciência, já está na nossa consciência revolucionária. Agora, se ele faz diferente, é porque ele não tinha internalizado, ele não tinha se apropriado dessa concepção. Tá? E aí, a pergunta do Franco. Sim, Franco. Eu acredito, porque o que acontece? As pessoas, principalmente os multiculturalistas, eles são contra um currículo nacional. E nós, enquanto pedagogia histórico-crítica, não somos contra um currículo nacional. Nós defendemos um currículo nacional, mas na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. E qual que é a pedagogia, né? Qual que é a perspectiva da pedagogia histórico-crítica? É levar o conhecimento sistematizado a todos, independente da classe, etnia, crença, que os multiculturalistas colocam. E trabalhar isso com a nossa concepção, não com concepção etnocêntrica, eurocêntrica, branca, masculina, sei lá o que os multiculturalistas colocam. Trabalhar esse conhecimento, que é um patrimônio cultural produzido pela humanidade, com todos, porque é um direito de todos. Quando eu nego para alguém lá, indígena, acesso a determinado conhecimento, eu não estou protegendo ele. Pelo contrário, eu estou fazendo ele ficar muito mais frágil perante os ataques do capital. Eu lembro que eu assisti uma vez acho que era uma médica, não lembro se foi no jornal, se foi no Globo Repórter, se foi em alguma coisa assim, indígena, né? Tinha todo o domínio das questões das ervas medicinais, dos costumes da tribo dela, mas ela foi fazer uma faculdade, foi fazer uma universidade, né, pública. E aí o que ela colocou, né, na entrevista dela? A importância dela articular questões singulares do grupo dela com questões da medicina que ela foi ver na universidade pública. Quer dizer, não é negar o conhecimento dela, da tribo dela, é ampliar isso. É levar para a comunidade, para as diferentes comunidades, para os diferentes grupos, aquilo que pode ampliar a condição de existência deles em termos de saúde, de alimentação, de moradia e de segurança. E, sim, simbólica também, em termos de diversidade cultural. Né? Saber que existem outros grupos, saber que existem tribos lá na África, na Ásia, enfim, é conhecer o patrimônio cultural da humanidade. E isso não é negar a minha crença, isso não é negar o meu grupo, isso é ampliar o conhecimento e a visão desse grupo, tá? Então, um currículo nacional, pensado a partir da pedagogia histórico-crítica, é um currículo que vai levar para os indivíduos o saber fazer e o saber pensar a partir de uma concepção contra-hegemônica, uma concepção que defende enriquecer a formação dos indivíduos e não, né, fazer de forma técnica ou fazer dentro de um relativismo aí epistemológico que acaba nos prejudicando enquanto humanidade. E eu defendo que a gente tenha, em algum momento da história, um currículo nacional marxista, ancorado na pedagogia histórico-crítica. Excelente, professora. Nós só temos só agradecer, né? E pedir desculpa para caso alguém tenha mandado alguma pergunta e não foi contemplada, mas aí não faltará oportunidades, como a professora Júlia falou, né? Nós estamos com um curso também às quartas-feiras, sobre a pedagogia histórico-crítica, né? Baseado também no livro. E aí vocês podem também acessar, inclusive, as outras lives. Eu vou mandar aqui no chat, né, o link para vocês irem acompanhando as outras aulas que foram passadas. E também fazer o convite, né, para a nossa próxima live. Vamos agradecer aqui a professora Júlia, né, que assim a gente fica super grato,
né, foram muitos elogios aqui, professora, que fizeram, né, os esclarecimentos, né, cada aula sua é, assim, é um fenômeno, né, assim, bem didática, então nós só temos a agradecer. E a todos os participantes, né, também desse ciclo, né, e convidamos para vocês estarem conosco, né, aqui no próximo dia 2, às 19 horas, em que teremos, né, o professor Paulino José Orso, com o tema A Pedagogia Histórico-Crítica, a Crise do Capitalismo e a Sua Superação. Professora Júlia, se quiser desejar fazer alguma fala final, fique à vontade. Eu só quero agradecer, Caleb, a você, ao grupo da Pedagogia Histórico-Crítica aí do Ceará, por estar organizando esse evento, possibilitando que a gente amplie as discussões. Quero me colocar também à disposição, se alguém quiser entrar em contato, colocar que a gente não tem a resposta para tudo, e o bom debate é sempre bem-vindo, né? A gente também pode estar, né, discutindo com pessoas que pensem diferente. Agradecer aos cursistas que estão até esse momento aqui, numa quarta-feira, assistindo, e colocar que a gente mantenha a nossa resistência ativa, né, denunciando principalmente, porque nós temos aí mais de 440 mil pessoas, né, que morreram já por esse vírus, que já tem vacina, né, que se tivéssemos comprado, né, essa vacina a partir de setembro do ano passado, muitas mortes já teriam sido evitadas. Então, realmente, esse governo é um governo que é antipopular, antinacional, não valoriza a vida da classe trabalhadora, né, não valoriza, né, não tem sensibilidade com a dor da população que tem parentes, né, ou parentes ou amigos. Então, realmente, é um governo que merece toda a nossa denúncia, a nossa rejeição, fora Bolsonaro, né? E que a gente possa, em breve, nos ver presencialmente e que tenha logo vacina para todos. E é isso, só agradecer. Reiterando aqui os nossos agradecimentos, né, a todos que também estiveram aqui, né, que às vezes é tão cansativo, sai do trabalho não, continua no computador, né, às vezes no ensino remoto, né, e no trabalho remoto, e aos nossos intérpretes, né, o Rodrigo, né, a Schimber, né, que também esteve aqui conosco, muito obrigado, vocês foram fundamentais nessa noite aqui conosco, né, e também para que outras pessoas possam também ter acesso a esse conhecimento. Então, boa noite a todos e a todas, né, e até a próxima live.